Fala aí, meus amigos do nosso canal Prosando com a História. Mais sério do que gato cagando e tocando gaita, né, tchê? Com perdão da palavra, agora abrindo nosso novo episódio, vou falar para você sobre os bailares e cantares do nosso Rio Grande do Sul. E por que estou usando a minha famosa gaitinha 8 baixo e tentando sempre ser gaiteiro, coisa que é meio difícil, né? Mas até os 80, como eu disse, eu chego lá. Créditos da música, muito mal tocada, Vaneira Grossa, do tio Neneco Gomes, finado, tocada pelo Conjunto Os Monarcas e tudo mais. E agora vamos ao nosso encontro semanal. Sem vinheta de apresentação, vou só largar a gaita aqui no costado. E você, vai, meu amaro, para nós começarmos hoje uma abordagem mais antropológica e sociológica dos bailares e cantares no Rio Grande do Sul. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque, dentre vários ídolos que eu tenho, dois deles são Paixão Cortes e Barbosa Lessa. João Carlos Dávila Paixão Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa. E esses dois caras fizeram um resgate dentro da cultura do Rio Grande do Sul em si, que para historiografia eles são considerados inventores do gaúcho moderno em si, o nome gentílico gaúcho, porque nós tratamos como história o nome histórico gaúcho, o ser histórico ao qual ele representa. Mas mesmo assim, independente das visões que se tenha sobre essa palavra, a etimologia, a origem dela, hoje vamos fazer uma abordagem sobre do que ele se divertia, uma base mais assim, leve, dentro daquele contexto que tu traz aqui sempre no nosso canal de personagens, personalidades, sangue jorrando e tudo mais. Hoje vai ser para deixar mais leve e nós passarmos esses momentos difíceis de agrura um pouco mais calmos. Não é dizer que tudo vai dar certo, mas é simplesmente saber que das dificuldades nós aprenderemos com elas e também com os erros cometidos nessas dificuldades. Então quem vai falar mais aqui vai ser mais o Marcelo como amante das tradições gaúchas do que propriamente o Marcelo como historiador. Mas sem deixar de citar, por exemplo, um livro de Eric Hobsbawm, A Invenção das Tradições. Muito interessante esse livro, onde ele aborda lá no século XVIII, na França pré-revolucionária, certos aspectos de que a classe dominante, a nobreza, criava tradições, criava modas, onde o restante do povo em si colhia aquelas modas criadas e acabava morrendo aquelas modas na zona rural, juntamente como aqui no Rio Grande do Sul. Vieram modas e modismos trazidos pelos colonizadores, aos quais nasceram na urbe. E da urbe eles foram terminando seus vestígios na zona rural, de onde Paixão Cortes e Barbosa Lessa buscaram inspiração para recriar certos costumes ou inventar, como se fala na historiografia. Mas enfim, tudo começa numa linha cronológica assim, não bastante confusa, mas uma linha cronológica dentro do século XVIII, XIX e XX, nos métodos de diversão dos dançares e dos bailares e cantares nossos, lá pelo século XVIII, onde nós tivemos as primeiras manifestações de diversão.
Uma dessas manifestações, que hoje remete tudo, engloba tudo a um momento só, que é o baile gaúcho, era o surungo. Tanto surungo quanto outra coisa, outro nome, que é bastante conhecido no nosso estado e que talvez também seja conhecido por pessoas de outros estados, o baile de colatada, que vai depois aparecer na musiquinha de fundo dele, do César Oliveira e Rogério Melo, tem um significado histórico diferente do que a própria música diz. Mas a música já conta também uma historinha e logo logo vocês vão saber o que ela conta. Então esses nomes diferentes vai ser uma abordagem histórica antropológica deles. O próprio fandango também nós temos outra abordagem antropológica dele, criado. O que é a antropologia? Ela estuda a manifestação de um povo. É quase igual ao folclore, só que é diferente um pouco do folclore, porque a manifestação de um povo ela pode ser material ou imaterial. Material no dançar, imaterial no cantar. Daí, seguindo o baile, século XVIII, o que nós tínhamos no Rio Grande do Sul? Nós tínhamos agrupamentos, pequenos ranchos à beira de corredores, de trilhas que logo depois se tornaram estradas e rodovias. Nós tínhamos reuniões de carreiras, nós tínhamos divertimentos poucos numa vastidão praticamente desértica. E dali, à sombra de árvores, se juntavam ao som de uma viola ou uma rabeca. Não podemos esquecer que a gaita de 8 baixos ela é posterior à década de 1870, com a Guerra do Paraguai, porque até uma quadrinha famosa nós tivemos nesse período. A gaita matou a viola, a bombacha o xiripá, o forfe matou o isqueiro e a moda o uso do campeiro. Era cantado por aqueles que já eram saudosistas há mais de 150 anos, de tradições anteriores a 150 anos. Então, as primeiras manifestações nós tivemos ao som característico da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que são os sons de instrumentos musicais de corda. Aqui é o único local onde nós chamamos de violão, pois em todo o resto do mundo, ou em todo o mundo, se chama de guitarra, tanto a guitarra clássica comum quanto o violão. E chamando melhor ainda, nós podemos dizer viola de 10 cordas e 12 cordas, características das músicas caipiras. Esse é o embrião dos encontros e divertimentos que tinha-se. Um exemplo, surungo. Tu remete... Bah, quase quebra minha gaita aqui. Se eu quebro ela, eu não tenho dinheiro para comprar outra. Surungo representa o quê? Representa o ronco de uma acordeona. Acordeona, acordeon. Representa isso, representa aqueles bailes de rancherios, de casas pobres feitas de capim, de barro, de Santa Fé, onde se reuniam pessoas pobres também. O que levou o Paixão Cores a designar um surungo, um baile de colatada, como danças da ralé, nas palavras dele em seus livros. Baile de colatada. As mulheres não usavam vestido, não usavam roupas de baixo, usavam apenas um vestido. Então, a certa altura, quando tudo estava já bastante excitante, elas atavam o vestido no pescoço, os homens se despiam suas bombachas, os seus xiripás, e se dançava de uma forma grotesca e sensual à luz de um candeeiro, e ao som de tatus, ao som de querumanas, ao som de pezinhos, ao som dessas músicas que hoje são consideradas folclóricas. Posterior a isso, ou paralelo com isso, nós temos o que? Nós temos o fandango. Fandango, também trazido de Portugal, ele remete ao ciclo dos tropeiros, onde eles levavam gado da região do Rio Grande do Sul, com as vacarias, que será um termo abordado aqui futuramente, até São Paulo.
a pé, tanto gado quanto muares, que é a mistura de cavalos com asnos. Dali tu tem que entender o seguinte, que tudo vai sendo uma evolução gradual, ou seja, na sociedade a evolução gradual ela é espontânea. No momento em que se aumenta mais as cidades, vem mais modas da Europa para cá. Nesse sentido, as modas chegam nas cidades maiores e vão para os pequenos centros urbanos e dali vão para a zona rural, onde elas acabam sendo esquecidas ou guardadas na memória dos mais velhos. Tudo isso não é uma regra, mas tudo isso se segue nessa cronologia. Dali em diante, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que, a partir de 1870, essa quadrinha, citada por mim, ela se conclui. Há uma transição entre o modo de vestir do rio-grandense e o modo de se cantar, com os alemães e italianos que trazem os acordeões. Posteriormente, no século XX, vem a gaita pianada. E com isso, aumenta-se o repertório de danças e músicas no nosso estado. Sem citar aqui nomes em si, a não ser esses aos quais eu abordo diretamente para dar o significado histórico, lá por 1920, 1930, nós temos o que? As reuniões dançantes, os matinés, nós temos as domingueiras, nós temos os bailes de ramada, cada região do Rio Grande do Sul com sua característica, como bem dançar. O que seria um matiné? Um domingo à tarde, um dia de tarde, na casa de alguém, se reuniam para dançar. O que era uma domingueira? Apenas ao domingo, que ia ao máximo às 9 horas da noite, 10 horas da noite. O que seria um baile de ramada? O baile de ramada é uma extensão da casa que se fazia, casas simples de família, onde ali se dançava no cair da noite até o clarear do dia, no outro dia. Isso são experiências minhas da família que me contou sobre. E daí tu pega uma congruência nisso, ou seja, um entrelace com a história contada nos livros, uma história que é contada nos livros, uma história que não é contada na escola, que é o que o canal faz para vocês. Ou seja, tu utilizava tuas roupas de trabalho, que seria a bombacha, mas não utilizava ela para dançar. Daí vem o que? O golpe do Estado Novo com o Getúlio Vargas em 1937. Esse golpe faz com que o Brasil se torne uma unidade de federação e faz com que todos os seus estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, não existia Mato Grosso do Sul na época, todos eles abdicassem de seus símbolos estaduais e regionais e suas roupas. Portanto, aquele gaúcho histórico já acabava por ser eliminado na década de 30 e 40 no seu vestir. Tu poderia utilizar tuas roupas e vestimentas tradicionais da tua região no serviço, mas nos bailes tu poderia ir de bombacha. Antes de chegar no salão, tu trocava de roupa, botava uma calça e aí dançava a noite inteira. Começava-se da seguinte forma: se contratava um gaiteiro, geralmente um gaiteiro, um violeiro, e faziam-se pausas durante a noite. As músicas eram polcas, rancheiras, vaneiras, bugios, tango. O tango era muito dançado aqui por influência rio-platina, por influência do Uruguai e da Argentina. Perto da meia-noite, 11 horas, as mulheres trocavam de vestido, porque o primeiro vestido já estava amassado. Não é aqueles bailes de ralé do século XIX e XVIII, já eram bailes mesmo nas zonas rurais e zonas de pouco poder aquisitivo, mas de muito conservadorismo. E o que acontecia? Trocavam de roupa por outro vestido, que o primeiro já estava amassado, tomavam uma sopa. À madrugada também tinha servido café, linguiça, carne de porco,
e dali seguia-se até o clarear do dia. Eu, por exemplo, fui em bailes onde tinha um quarto que as crianças dormiam naquele quarto quando elas eram levadas a bailes, porque ia muitas vezes a família toda reunida para aquilo ali. Os homens solteiros à procura de uma esposa, os pais levando as filhas também à procura de um genro, e dali seguia-se aquele meio rural simples, mas porém genuíno. Não estou fantasiando nada aqui, sempre existiam os seus pormenores que não vão ser citados nesse sentido sociológico da palavra. Tenho um convite que foi dado a mim nas minhas pesquisas, onde esse convite é da década de 50, na região onde nós morávamos, que é Canguçu, e diz bem embaixo desse convite: proibido bailar em traje de gaúcho. Se eu conseguir ele, vai aparecer aqui do lado. Ele está guardado junto com outras documentações minhas que infelizmente acabo juntando, sou um acumulador de papéis antigos. Deus o livre que me bote fora ou queime algum papel meu, cara, eu tenho um treco. Me dá um treco no coração e eu... Perdão do... Tá bom, meus amigos? Mas enfim, em 47, 50 por aí, no Colégio Júlio de Castilhos, Porto Alegre, um grupo de rapazes vão buscar os restos mortais de Davi Canabarro e dali surge também o embrião do CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Uma forma de tu padronizar tudo que era espontâneo. Nesse sentido, padronizou-se os bailes, padroniza-se a roupa, padroniza-se as danças e a evolução toma uma roupagem diferente. A evolução da música e da dança toma uma roupagem diferente. Aquelas músicas dançadas e cantadas no século XVII, XVIII se tornam músicas folclóricas. Outras músicas são incrementadas dentro do repertório regionalista e o nome em si, os seus significados históricos, acaba sendo morto no decorrer do tempo, como fandango, que se transforma em qualquer tipo de baile, surungo, qualquer tipo de baile, para bailar decolatado, baile decolatada também, a próprio nome de uma música nossa, de um ritmo nosso, bugio, também toma outro significado, e a evolução segue constante. Com isso, a gente entende o seguinte: se tu pega a década de 70, Califórnia da canção gaúcha em Uruguaiana foi o marco inicial para uma remodelagem da música em si. Rodeios, a própria Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, grupos independentes que transformam diariamente o método de tu interpretar músicas folclóricas ou então interpretar o que é regional, tu cresce, tu expande e nessa expansão se formam pequenos núcleos mais conservadores, mais progressistas e esses núcleos se debatem. Um exemplo simples disso, para quem não entende muito aqui do Rio Grande do Sul, é o próprio uso da bombacha. Larga, estreita, de favos, todos esses nomes tem no YouTube, tem no Google para tu pesquisar. As pessoas criam polêmicas onde não é para se criar polêmica, pois a própria interpretação e reinterpretação de manifestações nossas, Palavras de Paixão Cortes e Barbosa Lessa também, elas são espontâneas de um povo. A grande vitória e grande conquista que nós temos nisso é o seguinte: nós mantemos algo que não era nosso, que veio da Europa, que veio da África, que foi cruzado com cultura indígena e demos roupagem nova a essas manifestações. E dessas manifestações surgiram instrumentos, surgiram ritmos, surgiram maneiras de tu manter, digamos, um passado preservado. Não um mundo de fantasia, não.
mas um passado preservado, para que tu tenha consciência até onde tu vai, se tu souber de onde tu veio, mas não podendo esquecer do principal, saber dos defeitos e erros que são cometidos dentro da estrutura essa que tu chama, por exemplo, de antropologia social ou de sociologia antropológica de um povo. E daqui eu encerro com vocês essa abordagem pequena, talvez um pouco confusa, mas se vocês assistirem com calma, vocês vão ver que vai ter uma linha cronológica bem interessante, com nomes que outros estados não entendem, mas vai aparecer aqui do ladinho depois esses nomes com seus significados, e principalmente para aqueles que acreditam ser detentores do saber. O saber não é de ninguém, o saber é algo que tu cultiva de forma coletiva, e cada um que soma um pouco a esse saber faz com que ele seja transformado e transforme as pessoas que aprendem com ele. Obrigado, meus amigos. Agradeço a vocês. Desculpem a música bem mal tocada no início. E até a próxima com histórias que não são contadas na escola. Um grande abraço no coração de vocês.